Então, com nossa aula de frações, entraremos nesta aula para finalizar o nosso módulo 5 na propriedade fundamental da fração. O que significa a propriedade fundamental da fração? Significa que aquilo que eu faço em cima no numerador, se eu fizer embaixo na mesma proporção, meu resultado não se altera. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui, ó. Quanto que é 4 sobre 1? Primeiro, 4 dividido por 1 é 4. Agora, se eu multiplicar por 3 em cima e multiplicar por 3 embaixo, nós vamos ter 12 sobre 3. E 12 dividido por 3, quanto que dá? 4 também. Se eu multiplico por 4 em cima e multiplico por 4 embaixo, vai dar 48 sobre 12. Quanto que é 48 dividido por 12? 4. O resultado não muda. Ó, multiplico por 2 em cima e multiplico por 2 embaixo. Vai dar 96 sobre 24. E 96 sobre 24 continua dando 4. Agora, e se eu divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo? Eu vou ter 48 sobre 12. E 48 sobre 12 dá exatamente quanto? Dá exatamente 4. Se eu divido por 12 em cima e divido por 12 embaixo, eu vou ter 4 sobre 1. E 4 sobre 1 dá 4. Ou seja, percebeu que o resultado não se alterou. Então, na propriedade, se nós multiplicamos em cima por um número, eu tenho que multiplicar embaixo pelo mesmo número para que a propriedade fundamental traga o mesmo resultado na fração. Se eu divido em cima por um número e dividir embaixo pelo mesmo número, o resultado não vai se alterar. Tudo bem até aí? Agora, olha só, eu posso dizer então que a fração 4 sobre 1, que dá 4, é igual à fração 48 sobre 12? Posso, porque 4 sobre 1 é 4 e 48 sobre 12 também é 4. Então são iguais. Eu dizer para você que a pessoa comeu 4 bolos inteiros é a mesma coisa que comer 48 pedaços de um bolo que tinha 12. Então ela comeu 4 bolos inteiros. Olha só, como é que eu provo que é igual? Eu posso resolver a fração ou eu posso multiplicar em cruz, ó, que vai dar 48 vezes 1, 48, e 12 vezes 4, 48. Ou seja, 48 é igual a 48, então o resultado não se altera. Isso é o que nós falamos da propriedade fundamental das frações, que é dizer que uma fração é igual a outra, usando o quê? Aquela famosa frasezinha que dizia: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tudo bem? Então, lembra, propriedade fundamental da fração, multiplicou em cima, multiplicou embaixo, o resultado não se altera, tá ok? Legal. E aí, seguindo em frente, vamos lá, nós vamos ver as operações básicas da fração: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui 7 quartos mais 4 terços. Primeiro passo, eu posso somar 1 quinto mais 3 quintos? Por exemplo, João comeu 1 quinto de um bolo e Pedro comeu 3 quintos. Se eu quiser saber quanto que eles comeram juntos, então posso, desde que, se os denominadores são iguais, eu somo os numeradores, vai dar 4, e mantenho a base 5. Tudo bem? Então, olha só, os dois juntos comeram 4 quintos de um bolo. Porém, e quando os denominadores são diferentes? Por exemplo, eu tenho aqui 7 quartos mais 4 terços, tudo bem? Quando os denominadores são diferentes, como é que eu faço para somar? Eu não posso num primeiro momento, então, para isso eu tenho que igualar as bases. E igualar as bases é tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o primeiro jeito e o jeito tradicional que nós aprendemos do mínimo múltiplo comum é fatorando, e aí a gente fazia assim, ó, dá por 2? Dá 2, o 3 não dá, repete. Dá por 2 ainda? Sim. O 2 por 2 dá 1, o 3 não dá, repete. Dá por 3 agora? Dá 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Correto? Fizemos isso na aula 3, múltiplos e divisores. Aí a tia falava para nós assim, ó, coloca o 12 como denominador, agora você vai dividir embaixo, 12 dividido por 4,
dá 3. E multiplica em cima, vezes 7, 21. E dividimos embaixo. 12 dividido por 3 dá 4. Multiplica em cima, 4 vezes 4, 16. Ou seja, 21 mais 16, nós estamos falando de 37 dozeavos. Ou seja, resultado final, 37 sobre 12, ou 37 dozeavos. Esse é o jeito tradicional que nós aprendemos e talvez não é o jeito mais rápido para concurso público. Então eu vou te dar um outro macetezinho que quando a gente tem duas frações, também é interessante trabalhar assim, ó. Quer ver, ó? Olha só. Quando são duas frações, como é que eu posso tirar o mínimo múltiplo comum? Da seguinte forma, ó. Você vai multiplicar embaixo, 3 vezes 4, 12. E você multiplica em cruz, ó. 7 vezes 3, 21. E 4 vezes 4, 16. 21 mais 16 vai dar 37 sobre 12. Olha aí, chegamos no mesmo resultado e de forma mais rápida. Ou seja, multiplica embaixo e multiplica em cruz. 3 vezes 4, 12, denominador. Aí a cruz, ó, 7 vezes 3, 21, 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Esse é o caminho do macetezinho. Mas eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia somar essas frações, tirando o mínimo de que forma? Igualando as bases. Porque o que é tirar o mínimo múltiplo comum, meu querido aluno e minha querida aluna? É você igualar as bases. Tudo bem? Então, eu tenho que olhar para a base 4 e para a base 3 e pensar num número que seja igual para os dois. E esse número que eu tenho que pensar é um número que esteja tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 3. Tudo bem? Ó, 4 vezes 1, 4. Não está na tabuada do 3. 4 vezes 2, 8. Também não está na tabuada do 3. 4 vezes 3, 12. O 12 está na tabuada do 4. E o 12 também está na tabuada do 3. Então, olha que interessante. Se eu multiplicar o 4 aqui por 3, eu vou ter base 12. E agora, se eu multiplico por 3 embaixo, lembra da propriedade fundamental. Eu vou ter que multiplicar por 3 em cima. 3 vezes 7, 21. A mesma coisa, agora eu vou fazer do lado de lá. Só que para eu igualar a base 3 em 12, eu tenho que multiplicar o 3 por 4, vai virar exatamente 12. E se eu multiplico embaixo, propriedade fundamental, vou multiplicar em cima. 4 vezes 4, 16. Então tá aí, ó, 21 com 16, 37 dozeavos. Ou 37 sobre 12. Tudo bem? Então, ó, eu posso extrair o mínimo no jeito tradicional, posso extrair o mínimo naquele macetezinho, multiplica embaixo, multiplica em cruz, e posso extrair o mínimo usando a propriedade fundamental das frações. Legal? Agora o aluno me pergunta, prof, mas e se tiver mais de duas frações? Olha só. Se tiver mais de duas frações, por exemplo, ó, 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, mais 4 sobre 5. Primeiro caminho, tem mais de duas frações? Tem. Então, vou fazer o jeito tradicional, vou usar lá o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5. Pergunto, dá por 2? Dá. Dá 1. O 3 não dá, repete, o 5 também não. Dá por 3 agora? Dá. O 3 por 3 dá 1, o 5 não dá, repete. E agora dá por 5. Então, olha lá, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, agora eu vou pegar o 30, vou colocar no denominador, e aí nós vamos pegar o 30, vamos dividir embaixo, ó, 30 dividido por 2, 15, vezes 1, 15. Depois, 30 dividido por 3, 10, vezes 2, 20. 30 dividido por 5, 6, vezes 4, 24. Então, se eu somar 24 com 20 dá 44, com 15 dá 59 sobre 30. E 59 sobre 30 não dá para simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tudo bem? Porque, salvo engano, 59 é um número primo que só divide por ele e por 1. Maravilha? Agora, olha só, isso quando nós temos 3 frações. Agora, será que dá para eu fazer macetezinho quando tem 3 frações, prof? Olha, dá para fazer também, desde que
você junta de duas em duas. Então, por exemplo, olha só. Eu vou juntar primeiro essas duas frações aqui, ó, no macete. Ó o macetezinho, ó. Multiplica embaixo, 2 vezes 3, 6. Multiplica em cruz, ó. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Tudo bem? 4 mais 3 vai dar 7 sobre 6. Legal. Aí eu vou pegar 7 sextos e vou somar com 4 quintos. Beleza? De que forma? Multiplica embaixo, 6 vezes 5, 30. E multiplico em cruz, ó. 7 vezes 5, 35. E 4 vezes 6, 24. E 35 com 24 dá 59 sobre 30. Portanto, chegamos no mesmo resultado usando o macete de duas em duas. Multiplica embaixo e multiplica em cruz. Mas eu também poderia usar a propriedade fundamental das frações para tirar o mínimo aqui? Claro. Olha só. 1 sobre 2 mais 2 terços mais 4 quintos. Tudo bem? Usar a propriedade fundamental da fração é encontrar um número que esteja na tabuada do 2, que também esteja na tabuada do 3 e que também esteja na tabuada do 5. Então, por exemplo, o 30 está na tabuada dos 3. Olha só, vou multiplicar o 2 por 15, vira quanto? 30. Se eu multiplico embaixo por 15, eu multiplico em cima por 15 também. 15 vezes 1, 15. Como é que eu faço 3 ter base 30? Multiplicando por 10. 3 vezes 10, 30. Então, se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. 2 vezes 10, 20. E agora, como é que eu faço 5 ter base 30? Multiplico por 6 embaixo, 30. Multiplico por 6 em cima, 24. Então, olha lá, ó. 24 com 20, 44. Com 15, 59 sobre 30. Portanto, podemos extrair mínimo múltiplo comum de 3 formas. Fazendo o múltiplo, no jeito tradicional. Pega o múltiplo, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Segundo, macetezinho, multiplica embaixo, multiplica em cruz, mas o ideal aqui é que seja de duas em duas. E, usando a propriedade fundamental da fração, multiplicou em cima por um número, multiplica embaixo pelo mesmo número, para que você possa igualar os denominadores. Legal? Então, na soma, nós não podemos somar frações que contenham denominadores diferentes. Só podemos somar frações com denominadores iguais. Se está diferente, é o mínimo múltiplo comum. Precisamos igualar as bases. E tanto na soma quanto na subtração, a regra é a mesma. Se eu não posso somar frações com denominadores diferentes, eu também não posso subtrair. Então, para subtrair, também tem que tirar mínimo múltiplo comum. E nós temos 3 formas de tirar. Tradicional, o macetezinho, multiplica embaixo em cruz, e a propriedade fundamental. Como são 2 frações, eu vou multiplicar embaixo, ó, 3 vezes 4, 12, e vou multiplicar em cruz. 3 vezes 7, 21, 4 vezes 4, 16. Agora, 21 menos 16 vai dar 5 sobre 12, né? O cuidado que você tem que tomar aqui na hora de multiplicar em cruz, que você sempre começa pelo 7, ó, pelo primeiro aqui. Multiplica por 3, 21. Depois 4 por 4, 16. Porque se você inverter os lados, você vai ter 16 menos 21. E isso dá menos 5, que é diferente de mais 5. Legal? Isso é somar e subtrair frações. E a multiplicação e a divisão é mais simples. Olha só, como é que eu multiplico? Eu multiplico os 2 em cima, olha só. 4 vezes 7, 28, e multiplico os 2 embaixo. 3 vezes 4, 12. Só que agora o resultado está na fração no formato cheio. Eu preciso encontrar a fração na forma simplificada. Para isso eu tenho que entender se eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Pode. Divide por 4 em cima e divide por 4 embaixo. Então vai dar 28 por 4 dá 7 e 12 por 4 dá 3. Ou seja, 7 terços. Tudo bem? Mas aí você vai me perguntar, prof, se deu 7 terços, eu não poderia cortar o 4 aqui com esse 4 aqui? Poderia. Olha lá, olha o que sobra. 7, né? 4 dividido por 4 dá 1. Então ficou 7 vezes 1 dá 7 e 3 vezes 1 dá 3. 7 terços, encurtei caminho.
Na multiplicação, você pode simplificar. Cortar em cima e embaixo, tudo bem? Só na multiplicação. Na igualdade, não. Na subtração, não. E também na soma, também não. Tudo bem? Somente na multiplicação. E por que que nós podemos fazer isso na multiplicação? Porque olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui 7 quartos e 4 terços. Opa, não é mais, é vezes. Beleza? Agora, olha só. Eu posso multiplicar 7 vezes 4, como eu também posso multiplicar 4 vezes 7. Propriedade comutativa. Eu vou trocar a ordem, ó. Passo o 4 para cá e passo o 7 para lá. Continua multiplicando. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui eu deixo 4 e aqui eu deixo 3. Olha que interessante. 4 dividido por 4 dá exatamente quanto? 1. O que sobrou? 1 vezes 7 terços vai ser exatamente 7 terços. Tranquilo? E aí nós temos a divisão. E a divisão de fração, qual é a regra? A regrinha é, repete a primeira fração, olha lá, 7 quartos, inverte a segunda, 4 terços vira 3 quartos, e troca a divisão por vezes. Portanto, nós temos 3 vezes 7, 21, 4 vezes 4, 16. Legal? Então, olha só, repete a primeira e inverte a segunda. Troca a divisão por multiplicação, tudo bem? Por que que a gente faz essa regrinha de repetir a primeira, inverter a segunda e trocar a divisão por vezes, tudo bem? Olha só, porque imagina o seguinte, que você tenha a seguinte fração assim, ó, 7 quartos dividido por 4 terços, né? Vocês já viram a fração, uma divisão de fração montada assim ou desta forma, tudo bem? Agora imagina, quando a pessoa enxerga a divisão de fração nesse formato, dá até desespero. O que que ela quer? Ela quer fugir desse denominador que é uma fração. E se eu colocar o denominador 1, fica mais fácil, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, correto? Para isso, o cara que inventou a propriedade fundamental pensou em quê? Ele pensou que para inverter essa fração, basta multiplicar pelo seu inverso. Olha só, para tornar resultado 1, multiplica pelo inverso. Então, olha lá, ó, 4 terços vezes 3 quartos, ó, você corta o 3 em cima e corta o 4 embaixo, olha lá, ó. Tudo bem? E agora, deu 1 aqui, certo? Mas lembra o seguinte, propriedade fundamental, aquilo que você faz embaixo, você vai fazer em cima na mesma proporção. Então, se você multiplicou embaixo, você multiplica em cima, por 3 quartos também. Por isso que a gente pode dizer, repete a primeira, inverte a segunda, multiplicando. Então, ó, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 4, 16. E 21 sobre 16 avos, dividido por 1, dá exatamente 21 16 avos aí. Legal? Então, vamos para alguns exemplos de como que normalmente nós podemos trabalhar a fração nos exercícios. E aí a gente finaliza e entramos nas questões de provas anteriores de concurso público. Primeira dica, as preposições de, da e do, você vai trocar por multiplicação na matemática. Por exemplo, se o cara falar lá, ó, gastei 1/3 do salário, gastei 1/3 da herança, ou ganhei 1/3 de mesada. Você vai pegar da, de e do e trocar por multiplicação. É isso que significa na matemática. Segundo, tomar cuidado quando vier a expressão do resto. Porque se eu falo para você que teve uma pessoa que comeu 1/4 de uma pizza. Então vem cá, ó. Vou pegar a pizza, vou dividir em 4 partes. Tem uma pessoa que comeu 1/4. Uma parte de 4. E teve uma outra pessoa que comeu 1/3 do resto. Presta atenção. Se essa pessoa comeu 1/3 do resto, é diferente de comer 1/3 do total. Porque se ela comesse 1/3 do total, eu teria que pegar o total e dividir em 3 partes. Ó. Dá mais do que um pedaço. Quando eu falei 1/4. Agora, como é 1/3 do resto, o resto tem 3 partes, ele vai comer 1 de 3 do que sobrou. E comer 1/3 do resto é exatamente igual que comer 1/4 do total. Então você tem que tomar cuidado. Porque comer do total é diferente de comer do resto.
E aí, quando vier a expressão do resto ou da sobra, devemos usar a fração complementar. Por exemplo, fulano come 1/5 do bolo. Tudo bem? Então, João, pensa comigo, João comeu 1/5 do bolo. E Pedro comeu 2/3 do que sobrou. Opa! Pedro comeu 2/3 da sobra. O que é a sobra? Se foi comido 1/5, sobrou 4/5. Né? Se já foi comido um pedaço de 5, sobra exatamente 4 pedaços de 5. Então, essa sobra é o que nós chamamos de fração complementar. Lembra que nós falamos da fração geratriz, que é a fração que gera a dízima. E aqui eu estou falando de fração complementar, que é aquilo que complementa para chegar no total, no todo. Por exemplo, 1/5 mais 4/5, eu somo, vai dar 5/5. E 5/5 é comer 5 pedaços de um bolo que tinha 5 partes, então é comer o bolo inteiro, 100% total. Legal? Lembrando que o denominador sempre representa a quantidade total de pedaços que existe no bolo, e o numerador é aquilo que nós comemos, que nós pintamos e etc. Então, olha só, vamos para alguns exemplos que você vai gostar de um modo que nós vamos trabalhar aqui de resolução de questões de fração pelo método dos quadradinhos, que fica mais visual e mais prático para o aluno entender. Então, ele fala assim, ó, no primeiro exemplo, Bia comprou um pacote de biscoitos e comeu 1/7 do total. Primeira pergunta, qual é o total de biscoitos do pacote? Você não sabe. Então, se você fosse trabalhar na equação, você teria que falar que Bia comeu 1/7 do total. Quem é o total? X. Percebe? Ó, já virou uma equação e não é todo mundo que gosta desse X. Por isso que nós vamos trabalhar num outro formato, que é o quadradinho. Então, se Bia comeu, né, comprou um pacote de biscoitos e comeu 1/7 do total, nós vamos pegar o pacote do biscoito, ó, que está representado por esse quadrado, e vamos dividir em 7 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pintar quantas? Uma. Tá aí. 1/7 é o que a Bia comeu. Beleza? Em seguida, sua amiga Cris comeu 1/6 do que ainda havia no pacote. Então, ela comeu 1/6 do que ainda havia no pacote. Isso do que ainda havia é 1/6 da sobra. Então, eu tenho que pegar a Cris e ela comer 1/6 do que sobrou. Olha, mas sobrou quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se sobraram 6 partes, a Cris vai lá e come mais uma. Então, pronto. Porque a Cris tinha que comer 1/6 da sobra. Então, a sobra tem que ter 6 partes. Já tem. Vai lá e pinta mais um. Legal? E Marcos comeu a metade do que havia ficado, restando. Não, Marcos comeu a metade do que havia ficado, restando ainda no pacote 15 biscoitos. Então, se Marcos comeu a metade do que ficou, a metade é 1/2. Olha, ficou, que é o resto, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Se ficaram 5 quadrados, Marcos comeu a metade. Então, você teria que pintar 2 quadrados e meio. Mas pintar 2 quadrados e meio não é tão interessante, porque você vai ter pedaço de bolo de tamanho diferente. Então, o que você faz? Você vai pegar o que sobrou e você vai partir ao meio, ó. Mas você vai parar aqui? Não. Porque se você parar aqui, você vai ter um pedaço de um bolo de um tamanho e outros pedaços de tamanho diferente. Então, você vem até o final, ó. Tudo bem? Então, você vai até o final. Agora, tem quantas partes? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, Marcos comeu a metade. Marcos comeu exatamente quanto? 5 quadrados, olha lá. Pintei metade, ó. Beleza? E ainda restaram quantos pedaços de biscoito no pacote? Restaram 15 biscoitos. Se restaram 15 biscoitos, o que restou é aquilo que não foi comido. Então, eu tenho que distribuir os 15 biscoitos nesses 5 quadrados. Então, eu vou pegar 15, vou dividir por 5, cada quadradinho vai valer quanto? 3, olha que legal. Se você achou o valor de um quadrado, todos são iguais. Então, se cada quadrado vale 3, ele quer saber o seguinte, qual o total de biscoitos desse pacote?
Olha, para eu saber o total de biscoitos, basta eu contar quantos quadrados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E eu vou multiplicar cada quadrado por 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Portanto, tem 42 biscoitos no pacote. Legal? Então, primeiro exemplo está aí. Lembrando, faça um quadrado, a parte de baixo representa o total e a de cima é o que nós iremos pintar. Segundo exemplo, então, para a gente poder ficar mais craque aqui, tá ok? Olha só. O segundo exemplo fala assim: Antônio e Pedro compraram uma caixa de esfirras e consumiram, respectivamente, 2/5 e 1/3 do total de esfirras da caixa. Então, olha só, Antônio consumiu 2/5 e Pedro consumiu 1/3 do total. Agora, detalhe, hein? O Antônio não consumiu uma parte e o Pedro consumiu do que sobrou. Os dois consumiram juntos do total. Então, para eu saber se os dois consumiram juntos do total, e eu quiser saber quanto que os dois comeram juntos, é só somar. E para somar, eu tenho 2/5 mais 1/3. Não posso, tem que aplicar o mínimo. Multiplica embaixo, ó. 3 vezes 5, 15. E multiplica em cima, ó. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 1, 5. 6 mais 5 dá 11 quinzeavos. Então, pronto. Por que eu posso juntar? Porque ambos comeram do total. Se ele falasse assim, ó, Antônio comeu 2/5 e Pedro comeu 1/3 do que sobrou, aí eu teria que fazer primeiro Antônio, para depois fazer o Pedro. Como os dois comeram do total, é só juntar os dois. Então, olha só, eu sei que o total vai ter que ter quantos quadrados? O total vai ter que ter 15 quadradinhos. E nós vamos pintar quantos? 11. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí pintamos 11. Olha só, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Beleza? Tá aí. Antônio e Pedro comeram 11 quinzeavos do pacote. Pouco depois, encontraram Carlos, que comeu 3/4 do que havia restado. Então, Carlos comeu 3/4 do que restou, ou 3/4 do que sobrou. Então, o que sobrou tem que ter quantas partes? Tem 4. E não tem, ó, 1, 2, 3, 4? Perfeito. Então, eu vou lá e pinto mais 3 pedaços para quem? Para o Carlos. Beleza? Ficando ainda 2 esfirras na caixa. Olha, se ainda sobraram 2 esfirras, é porque não foi comido. E o que sobrou é o que nós não pintamos. Ou seja, se sobrou um quadrado e sobraram 2 esfirras, cada quadrado vale 2. Então tem 2 esfirrinhas em cada tirinha ali. Tudo bem? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o total de esfirras contidas na caixa comprada por Antônio e Pedro era de... Olha, quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 quadrados e cada quadrado vale 2. 2 vezes 15, 30. Então tem aí um total de 30 esfirras na caixa. Muito legal, né? Quadradinho vai te dar uma sensação do que você está fazendo. Você tem visão panorâmica. Ó. Eu sei o azul, que é o Antônio e Pedro, sei o vermelho, que é o Carlos, sei o total, sei o que sobrou. Uma visão panorâmica, global. Então já vai providenciando tua caixinha de lápis de cor, que você vai curtir muito questões de fração. Beleza? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Então, fala assim, ó. Uma viúva recebeu 1/3 da herança de seu marido, e cada um de seus 3 filhos recebeu 1/3 do restante. Sabendo-se que a soma da parte da viúva com a de um de seus filhos foi igual a 45 mil, o montante total da herança foi de... Então, vamos lá, ó. A viúva recebeu 1/3 da herança. Então, nós vamos pegar a herança... Tá aqui. E vamos dividir em 3 partes, ó. 1,
2, 3. Tudo bem? 1/3 eu divido em 3 e pinto uma, que é exatamente esse azul, é o que a viúva recebeu. Maravilha? E cada um de seus 3 filhos recebeu 1/3 do resto. Mas e agora? O resto tem quantas partes? 2. Se cada filho recebeu 1/3 do resto, tem 3 filhos. Então eu tenho que pegar o que sobrou, que são 2 partes, e virar 3. Ficou difícil. Porque olha só, se eu partir um traço no meio aqui, o que sobrou, que são 2, vira 4. Eu preciso de 3 e não 4. Então a dica que eu vou te dar é o seguinte. Imagine que não tenha esse risco aqui, ó. Tudo bem? Tá aí, não tem. Agora o que sobrou é esse quadrado branco. E eu tenho que dividir esse quadrado branco em quantas partes? Em 3 partes. Então vamos fazer assim, ó. 1 parte, 2 e 3. Tudo bem? Legal. Essa primeira parte é o primeiro filho que vai ficar. Essa segunda parte é o segundo filho. E essa terceira parte é o terceiro filho. Mas, prof, os quadrados não estão de tamanho diferente? Estão. Mas agora volta aquele risco que eu falei para você tirar, mas volta ele porque existe ele lá. Olha aí. Então, você vai me explicar o seguinte. Prof, eu não teria que pintar um quadrado se tivesse 3 para cada filho? Sim. Mas quantos quadrados virou meu resto? 6, ó. Eu dobrei. Então, se eu dobrei o número total de quadrados, eu tenho que dobrar o número de quadrados que eu vou separar para cada filho. Então, ou seja, pegar 1/3 para um filho é a mesma coisa que pegar 2/6 para ele mesmo. Por quê? 1/3 é igual a 2/6? É. Ou seja, multiplica aqui em cruz, ó. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 1, 6. 6 é igual a 6. Portanto, é a mesma coisa eu trabalhar com 1/3 ou com 2/6. É a mesma coisa. Então, olha lá. O primeiro filho ficou com 2 pedaços. De quanto? De 6. O segundo ficou com 2 pedaços. De 6. E o terceiro ficou com 2 pedaços. De 6. Tudo bem? Como não dava para pegar um de 3, olha lá. Eu peguei 2 de 6. Imagina isso aqui, ó. Que seja um pacote de bolacha que nós vamos dividir em 3 partes. E vou dar para uma criança. Tá aí. Peguei 3 partes, entrego um para uma criança. E agora eu vou pegar o mesmo pacote de bolacha, certo ou não? Só que ao invés de dividir em 3 partes, eu vou dividir em 6, olha só. E aí eu vou pegar também esse pedacinho aqui e vou dar para uma criança. Se você conseguir explicar para a criança que o que essa aqui comeu, 1/3, foi exatamente igual o que a outra comeu, que foi 2/6, porque pelo desenho tá igual, ó. Concorda? A parte escura aqui, ó, eu tô falando que elas comeram o mesmo nível de bolacha no pacote. Se você conseguir botar na cabeça da criança que isso aqui, 1/3, representa a mesma coisa que 2/6, que elas comeram a mesma quantidade de bolacha, você tá muito craque em frações, já pode vir aqui gravar um curso também. Porque para a criança ela nunca vai conseguir enxergar que 1/3 é igual a 2/6, porque ela sempre vai pensar que essa criança 2/6 comeu mais do que ela, porque comeu 2 pedaços. Mas comeu 2 pedaços menor e essa comeu um pedaço maior. No final comeram a mesma proporção. Tudo bem? Então ele fala assim, sabendo-se que a soma da parte da viúva com a de um de seus filhos foi igual a 45 mil. Então, o que é 45 mil? É a parte da viúva com a mais a parte de um dos filhos. Olha, o que a viúva recebeu são esses 3 quadrados. Mais a parte de um filho são mais 2. Ou seja, 5 quadrados vale 45 mil. Que é o que foi o total. Então, o montante total da herança. Olha, o montante total são 9 quadrados. Se 5 quadrados vale 45 mil, 9 quadrados vai valer quanto? X. E aí nós vamos fazer a cruz, olha só. X igual. Quem está na cruz vai subir e quem está fora vai descer. Então, nós vamos pegar 45 mil e dividir por 5 vai dar 5 mil. E 5 vezes 9, né? Perdão, 45 mil dividido por 5 dá 9 mil. E 9 vezes 9,
81 mil. Então, o montante todo é 81 mil. Que você também poderia fazer o quê? Você poderia pegar 45 mil, olha lá, dividir em 5 quadrados, 9 vezes 5, 45, baixa os 3 zeros. Cada quadrado vale 9 mil. E agora multiplica por 9 quadrados, que é o total. 9 vezes 9, 81 mil. Maravilha? Legal, então. Fechamos assim nosso módulo 5, frações. Já já entraremos nas questões. Muito bacana, vocês vão adorar esse método dos quadradinhos, tá ok? Fiquem com Deus. Já já voltamos com questões do módulo 5 para você.